Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que fala sobre relacionamentos abusivos. E hoje nós vamos falar como esses relacionamentos se estabelecem. Se eles acontecem de uma vez ou se eles entram, acontecem na vida do ser humano de uma hora para outra. Dito isso, fica comigo até o final desse vídeo, já segue o canal, curte, comenta, para que você receba outros conteúdos quando nós lançarmos aqui. Via de regra, ao longo da vida, todo ser humano estabelece relacionamentos. Falamos isso no vídeo anterior. E, embora estabelecer relacionamentos seja uma prática cotidiana, né, estabelecida desde os primórdios, desde o início da vida humana, por vezes os relacionamentos acabam se tornando doentios, tóxicos, abusivos, ou seja, prejudiciais para a vida humana, em vários aspectos, embora devesse ser justamente o contrário. E por que eu disse prejudiciais em vários aspectos? Porque um relacionamento doentio não prejudica somente o emocional de alguém. Ele prejudica a vida como um todo, as emoções, a vida social, a vida acadêmica, a vida familiar, financeira e também o físico, porque o corpo fala. Então, quando esse adoecimento acontece, o corpo fisicamente também se manifesta. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, mas antes de esmiuçar um pouco esse assunto, é preciso desmistificar algo. Quando falamos de relacionamento abusivo, logo pensamos em relacionamentos amorosos. Mas eu preciso te dizer que esse tipo de relacionamento não se estabelece só no campo sentimental. Ele estabelece em todas as esferas de relacionamentos. Todos os tipos de relacionamento podem se tornar tóxicos, destrutivos. Existem relacionamentos abusivos entre pais e filhos, entre amigos, no ambiente profissional, religioso. Observe que não se trata do campo de relacionamento, do vínculo, mas sim das pessoas que constroem esse relacionamento. Seres humanos como eu e você, complexos, incompletos, com necessidades, podem sim adoecer as suas relações. E o que define, então, de fato, um relacionamento abusivo? Qual a principal característica? Eu diria que não é só uma característica, são várias. Mas o significado da palavra abusivo pode ser entendido como algo, com o uso de algo incorreto, excessivo, imoderado. Nesse sentido, o relacionamento abusivo é marcado por uma relação na qual uma das partes tem excesso de poder sobre a outra. Uma relação é abusiva desde que o assediador, o abusador, manipule, humilhe e tente controlar a vida da vítima, ou seja, impeça a pessoa de viver a própria vida, ainda que seja por consentimento da própria vítima, e nós vamos falar um pouco sobre isso no final do vídeo. Nem todo relacionamento abusivo é pautado na violência física. Apesar disso, abuso físico, psicológico, sexual, moral, financeiro, patrimonial são muito frequentes nesse tipo de relação que afeta os casais e também as relações familiares, fraternas e até trabalhistas. Como nós falamos no comecinho, né, esse tipo de relacionamento não se estabelece somente em um campo, mas tem algo em comum em todos esses relacionamentos, né, em todos esses campos onde o relacionamento abusivo se estabelece, que é a falta de respeito. Quando nós consideramos que relacionamentos não nascem prontos, que eles são construídos, então a pergunta que não quer calar: como se estabelece uma relação abusiva? Eu diria que basicamente a partir de dois fatores. Primeiro, a sutileza e depois o pseudo-amor. Sim, pseudo-amor. Normalmente, o abuso começa de forma sutil, disfarçado, como cuidado, proteção, e acaba até sendo socialmente normalizado e até romantizado, o que torna um pouco difícil a percepção desse tipo de relação desde o início. A ressalva para esse padrão de sutileza
se aplica em casos onde essa relação se estabelece entre uma criança e um adulto, considerando que a criança não tem esse conceito de amor e cuidado devidamente estabelecido e além de não ter condições de se proteger. Muitas vezes essa criança ela não tem sequer consciência do cenário que está ali sendo formado em redor da sua vida. E aos poucos, os gestos de amor se transformam em críticas, manipulações e um ciclo constante de conflitos e sofrimentos. A manipulação psicológica, a fragilidade emocional, as crenças sociais acabam perpetuando essa relação abusiva, alimentando o sentimento de culpa e a esperança de que um dia esse cenário mude, que a pessoa mude, que ela melhore, que ela seja melhor para a vítima. E o que é pior dentro do relacionamento abusivo? O abuso emocional ou o abuso físico? Nesse cenário, não existe essa ou aquela prática mais danosa. É preciso entender que todo comportamento, ele é prejudicial, ele causa destruição na vida de alguém. O abuso psicológico, tendo algumas características, como o desrespeito, a rejeição, a humilhação, vão fazer com que a vítima se sinta inferior, dependente, culpado, ferem a alma dessa pessoa. Quando falamos do abuso físico, da violência física, além de ferir a alma, fere também o corpo. Mas em ambos os casos, o abusador ele tem como objetivo mobilizar a vítima emocionalmente para satisfazer a sua própria necessidade de atenção, domínio, seja lá qual for a disfunção dessa pessoa. É importante lembrar que as cicatrizes de um relacionamento abusivo, elas podem não ser visíveis, mas o efeito que ela tem na vítima, ela é sim traumático. Aquelas pessoas que foram abusadas emocionalmente podem mais tarde ter problemas de ansiedade, depressão, dores crônicas e até abuso de substâncias. Dito isso, eu vou te falar um pouquinho agora sobre algumas práticas existentes nesse tipo de relacionamento. E talvez você consiga aí enxergar algum padrão em seus relacionamentos ou de pessoas que lhe são próximas. O primeiro deles é o ciúme excessivo. Nos relacionamentos abusivos, o ciúme deixa de ser considerado normal e moderado e surge como ferramenta de manipulação, de controle, que pode resultar em discussões, violências, né, controle da própria vítima, um cabresto que é colocado em nome do amor e do cuidado. Um outro comportamento muito comum é a chantagem. Uma das principais características de um relacionamento abusivo é o controle que uma das partes exerce sobre a outra. Muitas vezes esse controle ele é representado por manipulações e chantagens que envolvem, por exemplo, ameaças de cunho sentimental. Eu vou te deixar, se você não fizer isso, não vou mais permanecer, esse tipo de coisa que acaba prendendo a vítima. O abusador, ele pode, além de ameaçar terminar o relacionamento, deixar de fornecer dinheiro ou sustento da casa, ou ainda fazer ameaças mesmo, né? Ameaças de agressões físicas ou até mesmo de morte. Um outro comportamento comum é a violência física e o abuso emocional. É inegável que, em grande parte dos relacionamentos que são considerados abusivos, acontecem agressões físicas, verbais e emocionais, que acabam criando um ciclo vicioso que se repete. A primeira fase desse ciclo é marcada pela construção de tensões através do controle do comportamento e isolamento da pessoa abusada. Daí em diante, ofensas verbais, humilhações e até agressões físicas passam a ser comuns dentro desse tipo de relacionamento. Acontece que a segunda fase, a explosão da violência, acaba culminando na agressão física, na violência patrimonial, moral, sexual e também psicológica. E a terceira fase é a lua de mel. Como assim? É aquela fase que o abusador se desculpa, faz promessas de mudança, com o objetivo único de reestabelecer o vínculo da relação. Olha que coisa doentia. Um outro comportamento também é a invalidação dos sentimentos. Em uma relação abusiva, os sentimentos, a autoestima da parte abusada são completamente invalidados. Dessa maneira, ela começa a achar que não tem valor, que seus desejos e vontades não têm importância. Essa pessoa ela passa a se anular cada vez mais. Ela se apequena tanto, a ponto de caber nas mãos manipuladoras do outro. O abusador, ele trata as emoções e os sentimentos da pessoa abusada como errados e inadequados.
Algumas frases são muito comuns nesse cenário, como isso é besteira, pare de chorar, e outras coisas do tipo podem ser ditas para impedir que o outro sinta e se expresse de forma correta e validada dentro desse relacionamento. Um outro comportamento comum é um afastamento, uma das formas encontradas pelo abusador para evitar que outras pessoas percebam o que acontece na relação é afastar o companheiro ou companheira da família e dos amigos. E as justificativas para que isso aconteça variam. Alegações de ciúme, de má influência, são algumas das mais frequentes. É também uma forma de isolar a pessoa abusada e evitar que ela seja alertada sobre a situação. Uma vez que alguém pode perceber, né, e acaba aí evidenciando alguns fatores que a vítima não percebeu ou não quis enxergar dentro daquela relação problemática. Um outro comportamento muito comum é o controle financeiro. Uma das razões pelas quais as mulheres, principalmente, não saem das relações tóxicas e abusivas é a falta de condição de se manter por conta própria. Isso acontece muitas vezes porque essas mulheres elas são proibidas de trabalhar e também porque o abusador exerce controle financeiro sobre o dinheiro, né, do casal, sobre o dinheiro dessa pessoa que talvez ali permita que isso aconteça. Eu gosto de comparar um relacionamento abusivo a um cativeiro. Sim. Sabe alguém que é sequestrado e fica lá em cativeiro, preso, como vemos nos filmes ou nos noticiários? Mas aqui a crueldade é que esse cativeiro se aplica, de fato, sem amarras físicas, mas amarras psicológicas e emocionais. Elas são invisíveis, em muitos casos imperceptíveis, mas de forma nenhuma são frágeis. Tem força de manter alguém preso. E a crueldade diz respeito justamente que, na maioria dos casos, fisicamente a vítima está livre, ela tem como sair, mas ela está amarrada, trancada emocionalmente. E aí ela não consegue fugir desse cativeiro, ela não consegue se libertar tão facilmente. Esse fator tortura a vítima, que muitas vezes é descompreendida por outros e também por si mesma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre esse tipo de relacionamento. E eu quero encerrar aqui com a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo. A pergunta que não quer calar. Diante de tantos malefícios, diante de tanto sofrimento, diante de toda dor, por quê? Por quais razões alguém permanece preso em um relacionamento abusivo? Você tem uma opinião formada sobre isso? Deixa aqui o seu comentário. E não perde por nada o próximo vídeo. Te garanto que vai valer muito a pena, que ele vai ser muito mais esclarecedor do que você imagina. Mais uma vez, curte esse vídeo, segue o canal, compartilha, dissemina boa informação. Talvez esse vídeo possa ser assim um canal de libertação para a vida de alguém que se veja presa numa relação dessa, talvez até sem se dar conta. Espero você no próximo vídeo. Nós vamos estar falando como alguém permanece preso dentro de uma relação tão doentia. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em Neurociência, Comportamento Humano e Comunicação. Obrigada por ficar até aqui.